Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre motivação pessoal, profissional e empresarial. E o nosso convidado é o palestrante e consultor de empresas, Sérgio Dalsasso. Sérgio, muito obrigada pela presença hoje aqui no nosso programa. E para começar, Sérgio, como que você definiria motivação? Bom, motivação, né, no país como o Brasil, vamos focar um pouco de Brasil, primeiramente, porque a gente fala em mundo global, né? E o que é o mundo global para a gente, Brasil, né? É a gente se tornar parte desse processo como um todo, né? E não apenas viver um segmento onde a gente vê milhares de grandes corporações, né, assumindo os seus poderes, às vezes por questões de custos decisórios, colocando as fábricas, espalhando todos os seus processos pelo mundo, e de repente a gente apenas ser mais um processo. O nosso grande desafio profissional é a gente realmente fazer parte, integrar esse conjunto como um todo. Então aí vamos voltar à definição de motivação. Primeiro, você tem uma coisa muito popular. A gente utiliza hoje a motivação como uma coisa de curto prazo, né? Que faz parte do teu cotidiano. O simples fato hoje, estamos aqui falando em Olimpíadas, em Jogos Pan-Americanos, e de repente você vê um atleta receber sua medalha de ouro, depois de tanta luta, de tanto sacrifício, e aquele momento, você como ouvinte, como participante do conjunto, você se emociona também, você chora, você se envolve, né? Isso é uma situação temporária, porque no dia seguinte, após os acontecimentos, você volta à sua vida, né? E de repente você queria estar motivado, mas os obstáculos que você encontra ainda para que você atinja os seus objetivos, para que você encontre o seu caminho, são muito longe da tua realidade. Então essa é uma motivação contínua. É a mesma coisa, de repente, eu como palestrante, falar uma hora de um determinado evento, encantar todo mundo, e todo mundo naquele momento sai empolgado e fala, vamos acontecer, vamos fazer com que isso seja incorporado no nosso interior e a gente vai assumir. Só que isso se apaga, porque falta subsídios, né? Então essa é a motivação temporária, onde infelizmente no nosso país é muito cultuada, né? Você joga, insere dentro de momentos errados o efeito da motivação. Na verdade, a motivação ela tem que estar enraizada no teu negócio e não num processo superficial. Não é que ela não seja válida, eu acho que tudo tem seu mercado, só que tem o seu momento. Quando eu estou festejando, por exemplo, os meus resultados, me superando, né? Você pode estar colocando alguém para fazer uma festa temporária, né? Apenas para somar o que nós já somos e não o que não somos. Não adianta você querer falar em motivação, né, quando você não tem realmente a estrutura motivada. Essa é uma parte, a motivação temporária, e a outra é a parte, a motivação contínua, né? De certa forma, quando a gente está falando aqui em cultura japonesa, né? Não é o fato de repente eu acordar de manhã, ou mesmo hoje algumas empresas no mundo, e de repente eu ter o próprio hino da empresa e falar, estamos abrindo o dia, vamos cantar o nosso hino. É o fato das pessoas estarem incorporadas com um objetivo e ter consistência disso. Ou seja, por que eu levanto a bandeira do Brasil, ou por que eu levanto a bandeira da minha empresa, né? Essa é a motivação que tem que ser realmente atuante, preparada, desenvolvida, educada, né? E isso não é um processo esporádico, ele é um processo diário dentro da organização. E de que maneira essa motivação empresarial pode ajudar no ambiente de trabalho? Veja, a gente fala em mercados competitivos, né? Onde você tem um monte de coisas iguais, né? Um monte de produtos, um monte de serviços, um monte de construtores, um monte de empresários, um monte de profissionais disponíveis no mercado. Ora, e agora vamos pensar num conjunto de equipe, vamos falar então de empresa, né? Quais são os ganhos que a gente pode ter numa linha competitiva normal? Provavelmente são alguns acréscimos percentuais, porque não pode ser grande coisa no mercado altamente atento às mudanças, né? Aonde você faz com que
essa empolgação, né, embasada em conceitos realmente reais, né, seja transferida tanto do lado interno, que faz com que o conjunto trabalhe com foco em um objetivo, quanto a própria relação externa, que seria exatamente a forma como você está próximo ao seu mercado e consegue fazer com que o cliente se vincule à tua proposta. Então, isso é um diferencial. Exemplo clássico, né? Num processo de aprendizagem, apenas em termos de imagem, você tinha o McDonald's há décadas atrás, onde você percebia que a pessoa que te atendia tinha um sorriso artificial. Aquilo era parte de um treinamento, para que esse sorriso artificial fosse transformado num sorriso natural, ou seja, ela se envolvesse dentro do teu mundo e você se sentisse à vontade. Isso foi uma conquista contínua, tá? Então, isso criou um diferencial? É óbvio que criou. Você começa a se sentir dentro da tua casa. Não mais apenas um mero negócio, tal, isso, aquilo. E isso atrelado a um conhecimento profundo de mercado. Então isso influencia. Você é motivado na medida que você funde, né, os teus objetivos no meio onde você atua. Que pode ser próprio, ou terceirizado, ou quarteirizado. Isso depende da necessidade da onde você se encontra. E as pessoas estão abertas geralmente para receber esse tipo de motivação, ou elas têm um pouco de receio ainda, Sérgio? Eu acho que tudo no mercado de trabalho, até pelo próprio efeito da concorrência, existe uma limitação natural, né? O próprio poder limita dentro de uma organização, né? Ou seja, se você tiver uma estrutura extremamente hierárquica, separada por salas, onde torna as pessoas que estão lá em cima distantes das pessoas que estão lá embaixo, ou o próprio envolvimento não provoque isso, há, de certa forma, uma perda do potencial que as pessoas podem realmente aplicar dentro do mercado. Então, é importante que haja uma estrutura solta. Eu deixo um exemplo clássico de uma foto que eu vi na Veja, de uma reunião na Microsoft, que é uma empresa extremamente motivada, mas porque ela é homogênea. Então, quando você faz hoje uma reunião na Microsoft, muitas vezes você não tem as mesas, você não tem as estruturas convencionais, às vezes você tem almofadas espalhadas pelo chão e o pessoal está lá solto, discutindo, pegando parte das suas percepções mercadológicas e fazendo com que isso fosse um conjunto de ideias que realmente possam ser processadas. Isso desinibe. Né? Então, uma empresa hoje, quando fala em motivação, ela tem que ter uma visão horizontal, né? Onde ela utiliza as pessoas, onde as pessoas se sentem úteis e participativas, para que elas também possam se soltar. Né? Não é que não vai haver erros e acertos, isso é outra coisa, mas a pessoa precisa ter um processo de se sentir à vontade, de poder opinar, ao mesmo tempo que ela tem que executar e não ficar distante disso. Isso é desmotivador. Só receber ordens sem saber por que você está recebendo ordens, ou de repente você recebeu uma determinação que você sabe, eu fiz parte disso. A minha resposta provavelmente vai ser muito superior. Agora, Sérgio, para finalizar, uma frase de motivação pessoal para o pessoal que está nos assistindo. Persistência, e eu gostaria de fechar essa frase com um pequeno trecho de uma poesia de Fernando Pessoa. De tudo ficariam três coisas: a certeza de que estariam sempre começando, a certeza de que seria preciso continuar e a certeza de que seriam sempre interrompidos. Essa poesia termina com outra frase muito importante. Quando a gente está procurando alguma coisa, a gente tem que buscar encontros. Muito obrigado. Sérgio, agradeço a participação hoje aqui no nosso programa. E você que está nos assistindo, semana que vem eu estou de volta. Até mais.